Eu sou o presbítero Roberto Chagas e hoje eu estou trazendo a palavra aqui no programa Estudo Bíblico. Sempre estará aqui presbítero Roberto, bispo Sonito Santana, bispa Fabíola ou diaconisa Neuza. Mas antes, porém, de iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu peço para você que compartilhe este vídeo, este programa. Veja bem a palavra, estude bem junto conosco, pegue sua Bíblia e nos auxilie e nos ajude fazendo perguntas, pedidos de orações, aonde você estiver. Fique com a nossa vinheta do programa e eu já volto. Pois bem, voltamos. E hoje, no estudo bíblico que eu quero passar para vocês, eu quero falar sobre as casas em que Jesus adentrou. Cada uma das casas houve um propósito para que Jesus pudesse agir na vida das pessoas, seja ela por cura, por libertação, por algum outro milagre. Sempre Jesus entrou em uma casa por um motivo, sempre para trazer algo diferente na vida das pessoas. O único local, uma casa, que possamos chamá-la assim, que Jesus não entrou por vontade própria, foi quando ele foi julgado pelos homens. Nós vamos chegar nessa parte, provavelmente no último bloco deste programa. Nesse primeiro, eu quero falar, primeiramente, da casa de Emaús. E vamos dar uma lida então. O capítulo 24 de Lucas, no versículo 13 em diante, ele diz assim, o título diz, Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, que no caso seria um lugar de água quente, na tradução bíblica. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles haviam passado na onde estava ali o Gólgota, onde Jesus havia sido crucificado. Por este motivo, eles estavam voltando para Emaús. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Vocês podem ver que se já cita aqui o mesmo Jesus que eles haviam visto sendo crucificado. Estava andando ao lado deles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Estavam andando do lado de Jesus, aquele que havia sido crucificado há pouco tempo, e não perceberam isso. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando tocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus estava percebendo ali, andando com eles, que ao comentarem os dois, ao conversarem, Jesus entra na conversa com eles, para querer saber por que eles estavam tristes. Provavelmente esses dois homens, ou dois rapazes, estavam ali dizendo da seguinte forma, rapaz, e agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos tomar de decisão na nossa vida? Porque Jesus ficou crucificado lá atrás. Os romanos tiraram a vida daquele que estava trazendo para nós uma alegria, uma palavra de harmonia, trazendo cura, trazendo livramento. Então eles estavam ali querendo saber o que iriam fazer a partir daquele instante. E Jesus, ouvindo aquilo, indaga para eles. Que palavras são essas que vocês estão trocando? Por que estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, És tu só peregrino em Jesus? E não em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Eles não reconhecem Jesus.
Eles não veem que quem está do lado dele é Jesus. Então, quando eles olham para o homem, que os olhos deles estão fechados, a tristeza, a amargura no coração não permite que eles possam ver Jesus da forma que eles tinham visto antes. Eles perguntam para este homem: da onde você está vindo? Você não ouviu falar de Jesus? Você não sabe o que está acontecendo? Desde quando Jesus se apresentou para a gente, dos milagres que aconteceu, da perseguição que ele sofreu e depois da sua crucificação? Então, eles fazem esse tipo de pergunta porque eles acham que aquela pessoa que está do lado deles veio de muito longe e não estava sabendo de história nenhuma. Vamos prosseguir. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Vocês veem aqui que ele cita Jesus como poderoso, reconhecendo o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles citam que Jesus foi perseguido por sacerdotes que, naquela época, quem falava as palavras, quem lia as escrituras, quem estava nos templos, eram eles os responsáveis. E diz que Jesus foi à morte, foi condenado e crucificado sem nenhuma condenação. Esses dois homens veem que o julgamento que foi feito com Jesus foi um julgamento que nós possamos dizer hoje uma acusação infundada, né? Nós vamos ver essa acusação, a forma que foi feita, no último bloco, como eu disse, já aqui um pouco antes. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, ao terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Então, vejamos bem aqui. Eu costumo sempre falar nas minhas reuniões com os obreiros do meu ministério, onde eu congrego, com as mulheres que estão sempre aqui na igreja, eu costumo sempre dizer, sem demagogia nenhuma, que a mulher ela tem mais sabedoria do que o homem. A visão dela é maior. Sei que muitas pessoas não vão concordar comigo, mas isso não me preocupa. Mas a mulher, a visão dela é mais ampla, é mais estendida. E a palavra diz isso. As mulheres viram que Jesus havia ressuscitado. E elas creram e acreditaram, mas os homens não. Os dois mesmos, quando as mulheres chegaram e disseram para eles que Jesus não estava mais no sepulcro, que não estava mais no local onde havia sido deixado, eles não acreditaram. Agora, por qual motivo eu não vou acreditar no que eu estou falando para vocês? Que a mulher tem uma visão mais ampla do que nós homens. Infelizmente, nós temos que reconhecer isso. Você que é homem, infelizmente não consegue compreender essas coisas. Mas vamos então mais para frente aqui. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse: os nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse dessas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, na cabeça daqueles homens, o corpo do Jesus havia desaparecido porque provavelmente teria sido retirado por alguém. E Jesus está conversando com eles, ouvindo tudo, e diz: mas vocês não estão vendo
que o que pode ter acontecido foi o mesmo que aconteceu com Moisés? Porque até hoje ninguém sabe onde aconteceu com o corpo de Moisés. Ninguém encontra, ninguém sabe onde foi, porque o próprio Deus, dentro da palavra, foi quem enterrou o corpo de Moisés. Ninguém sabe onde estão seus restos mortais. E com Jesus foi a mesma coisa. Vamos seguir então. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Vocês veem que é interessante, né? Eles não conheciam Jesus. Eles não estavam vendo que era Jesus que estava do seu lado. Mas quando Jesus começa a conversar com eles e falar coisas boas, eles não querem que ele se vá. Mesmo sendo um estranho, um peregrino, apesar que já era uma hora passada, né? Já era um pouco tarde, e era um hábito dos moradores de receberem bem peregrinos. Então eles convidam Jesus para ficar, porque a palavra que Jesus estava falando com eles naquele momento era muito boa, era uma conversa agradável, e eles começaram a sentir um pouco mais de segurança, começaram a sentir um pouco mais de avidez, fluía dentro deles. E muitas vezes é assim que acontece dentro da igreja. Às vezes chega uma pessoa novo que começa a congregar, que começa ali dentro do ministério, e ele vai conversando, ou a mulher dele vai conversando com outras mulheres, e as pessoas vão se apegando, vão dizendo: nossa, aquele fulano, aquela ciclana, é tão gostoso conversar com eles têm uma palavra tão gostosa, tão mansa, dá umas instruções tão bacanas para a gente. E isso é muito bom, porque nós vemos que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida dessas pessoas para trazer paz, trazer harmonia e até soluções, porque ali as instruções que são dadas e as dicas fazem com que essas pessoas se levantem mais espiritualmente. Vamos prosseguir aqui. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. Abriu-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. O que nós vemos então? Que aqui há uma simbologia da Santa Ceia, né? Nós vemos a importância da ceia que é ministrada no seu local onde você congrega, a ceia que é ministrada um dia por mês para que você fique revestido, onde os seus olhos abrem. Aquele que toma a ceia todo mês, corretamente, certinho, que é aquele que se avalia, porque a palavra diz: avalie-se antes, porém, de tomar a ceia. Se você está bem espiritualmente, se você está fazendo todas as coisas certas, está seguindo os mandamentos e toma a ceia, os seus olhos estarão sempre abertos. E naquele instante, quando eles participam dessa ceia com Jesus, os olhos deles se destravam, sai a trave, sai aquela nuvem que estava tampando seus olhos, e eles começam a ver, começam a ter noção que quem estava com eles ali era o mesmo Jesus que lá atrás eles tinham visto ser crucificado e agora já ressuscitado. Então agora eles começam a entender que tudo aquilo que aquelas mulheres haviam dito, tudo aquilo que aquelas mulheres haviam falado, que Jesus, elas foram até o sepulcro, elas foram até ali o local onde haviam colocado o corpo de Jesus, e já não o encontravam lá, é porque as Escrituras, que as coisas que haviam sido faladas, e Jesus mesmo havia dito que seria de propósito de Deus, que ele deveria ser crucificado e ao terceiro dia ele iria ressuscitar, havia acontecido. Então que eles, naquele momento de tristeza, não precisassem ficar tão tristes de coração, porque Jesus estava com eles. E aí
que entra esta palavra da primeira casa que eu estou citando aqui. Uma casa que estava triste, uma casa que antes não tinha uma situação que eu posso dizer assim, que poderia trazer para eles mais felicidade, que eles estavam praticamente desorientados. Jesus leva até aquela casa a alegria novamente, a segurança. Traz de novo para eles a paz do dia a dia, onde ali eles poderão, mais uma vez, seguir em frente sabendo que Jesus está com eles. Então vamos seguir aqui para concluir esta primeira casa. E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11, os que estavam com eles. Aqui eles já estão citando, todos os apóstolos, Eles estão falando de 11, porque um deles já não se encontrava mais, que era Judas. E eles chegam ali para contar o que aconteceu. Então eles, após ter aquela experiência com o Senhor Jesus, de ter caminhado com ele até Manaus, de Jesus ter adentrado a casa deles, ter servido a ceia, ter conversado abrindo os olhos, ter trazido alegria novamente, agora é eles que voltam para Jerusalém e vão até onde estão os apóstolos, que ainda não sabiam e não tinham certeza se Jesus tinha ressuscitado ou não, e contam para os apóstolos, contam para os 11 que Jesus havia ressuscitado, que havia estado com eles. É muito interessante isso, é muito gratificante, porque os apóstolos, eles estavam ali da mesma forma, estavam tristes, estavam desanimados, estavam ali sem uma perspectiva. Então eles estavam bem chateados, achando que não teriam mais salvação, Aí esses dois chegam trazendo essa boa nova, a alegria gera-se dentro do local, todos eles ficam felizes, todos eles ficam contentes e a coisa flui ali com mais alegria, Vamos dar uma sequência aqui para finalizar este primeiro bloco. Só falei da primeira casa, hein? Vou ter que fazer mais programas aqui. Então vamos lá. Eles entram na casa com os apóstolos, aos quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe havia acontecido no caminho, e com eles foi conhecido a partir do pão. Pois bem, Interessante isso daí. Quando eles contam tudo o que havia acontecido no caminho, porque eles viveram toda aquela fase final de Jesus, provavelmente, até a crucificação, toda a humilhação que Jesus havia sofrido. Participaram da caminhada ali, provavelmente, onde sai do Sinédrio, sai ali da casa de Herodes e vai até o Gólgota, é crucificado. Então eles viveram tudo aquilo, aquela dor, vendo tudo aquele sacrifício que estava sendo colocado ali, onde muitos corações ali estavam envolvidos. Mas quando eles veem que Jesus é sepultado e ao terceiro dia, até eles saírem dali, não houve nenhuma resposta da forma que eles queriam, porque a visão nossa é uma. Então muitas vezes as coisas acontecem e nós não temos percepção, nós estamos com os olhos fechados e não temos visão da forma que está ocorrendo o milagre. Está terminando o primeiro bloco, eu fiz contei apenas sobre uma casa, tem muita coisa para falar aqui, então nós vamos agora para os nossos comerciais e eu já volto com mais uma casa que Jesus adentrou. Olá pessoal, estamos aqui na Ótica Condor, aqui na Emiliano Perneta, é isso, seu Zito? Isso, Emiliano Perneta. Que número que é, seu Zito? 288. 288. Rede social, seu Zito? Condor, é Ótica Condor. Ótica Condor. Instagram, Facebook. Quem quiser comprar, traz a receitinha ou a gente faz a receita aqui também? Não, traz a receitinha. E a promoção? Pois esse óculos aqui, por exemplo, que eu estou usando, ele escurece a lente, é um multifocal, longe e perto. Eu consigo fazer R$500 nessa lente com armação.
Aí, ó. Essa é a promoção do dia aqui na Ótica Condor. Emiliano Perneta, número 288. Telefone? Eu vou dar o meu celular, é 984-45-3353. Tá aparecendo na telinha aqui, ó. Repete o número, 984-45-3353. Ótica Condor. Vem com a gente. Vem pra cá. Pois bem, voltamos, para a nossa segunda parte, nosso segundo bloco do programa de estudo bíblico. E nós estamos, nesse dia de hoje, falando sobre as casas que Jesus adentrou. Você que está podendo acompanhar conosco na Bíblia, abra agora em João, no capítulo 20, a partir do versículo 19, nós vamos estar lendo o segundo local que eu escolhi, que é a segunda casa. Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Como no primeiro bloco nós falamos sobre aqueles dois rapazes, Cleopas e o seu amigo, que estavam saindo de Jerusalém e voltando para Emaús, agora, depois de eles terem passado uma experiência com Jesus, depois de ter participado de uma ceia e abrido seus olhos, eles voltam até Jerusalém, onde se encontra ali os 11 apóstolos. Estão num local fechado, estão num local trancafiado, estão num local onde não querem sair, pois estão com medo das coisas que aconteceram e se antecederam antes deles se esconderem. Eles estão receosos. Então vamos dar aqui uma lida a partir do versículo 19, em João capítulo 20. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então nós vemos aqui, já nesse primeiro versículo, que as portas estão fechadas. Eles estão com tudo fechado, porta fechada, janela fechada, provavelmente estão no escuro, já era tardezinha, nenhuma lamparina, nenhuma candeia estava acesa naquela época, e as janelas trancafiadas. Então o que acontece? Eles estão quietos ali, todos eles com medo, com receio dos judeus, que são, entre parênteses aqui, que eu quero deixar ressaltado, co-irmãos, porque eles também eram judeus, eram hebreus, eram na mesma região. Então aqueles que antes estavam com eles, agora estavam perseguindo. E infelizmente é algo que acontece dentro de nossos lares, dentro das nossas congregações, porque às vezes você começa a se destacar, você começa a ser chamado para pregar, ser chamado para louvar, ser chamado para cantar, e algumas pessoas dentro da própria dominação, aquele que é chamado de irmão, que te dá a paz do Senhor, que bate nas suas costas, que senta na sua mesa para comer com você, participa de eventos, de churrasco, começa a te perseguir, falando mal de você. Infelizmente, é um processo natural das coisas que acontece daqueles que não seguem Jesus verdadeiramente. Estão na igreja, mas não seguem Jesus. Fazem a coisa do próprio cunhão do coração, né? Então vamos lá. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Nós costumamos falar que você parece Tomé, né? Quando a gente está contando uma história, falando algo, rapaz, você parece Tomé, rapaz, se não vê, não acredita. Porque Tomé, um dos discípulos de Jesus, ele não acredita que Jesus está ali. Primeiro,
como que Jesus entrou ali dentro se está todas as portas fechadas? Então Tomé já fica já com isso na cabeça. Espera aí, como é que ele pode ter entrado aqui? Ninguém abriu a porta, eu não estou dormindo, não estou cochilando, eu estou atento a tudo, está todo mundo com medo, está todo mundo receoso, ninguém bateu na porta, não houve sinal nenhum. Como é que ele entrou aqui? Ah, se é Jesus mesmo, mostra as marcas aí que eu quero ver. Mostra as marcas aí que eu quero ver. Muitas vezes nós temos que mostrar as marcas do nosso dia a dia, né? Para mostrar se realmente estávamos fazendo determinada coisa. Eu me lembro por várias vezes quando eu chegava tarde em casa, trabalhava à noite e às vezes acontecia alguma coisa com o carro e eu conseguia arrumar, né? Seja um pneu para trocar ou qualquer outro problema mecânico que você mesmo tem conhecimento. Então a sua roupa suja, as suas mãos sujas, se você se ajoelhar suja a calça. Então, às vezes você tem que mostrar para sua companheira, para o seu companheiro, que as suas mãos estão sujas porque realmente você se atrasou por esse motivo. É engraçado, mas é verdade. Muitas vezes a pessoa que está do nosso lado, ela não confia, ela não acredita. E se você não mostrar as mãos calejadas, as marcas das mãos, a roupa suja, não acredita que você estava fazendo aquilo que você havia dito. Mas vamos seguir. Vamos falar um pouco mais aqui. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós vemos aqui que Jesus, por 2 vezes, ele diz: paz seja convosco. 2 vezes. Por que Jesus cita paz seja convosco? Devido à situação que eles estavam enfrentando ali, era necessário trazer paz, trazer tranquilidade, trazer harmonia. E a primeira coisa que Jesus declara na vida daqueles homens que estão ali escondidos, com medo, é paz no coração deles. Eles precisavam ficar calmos, precisavam ficar tranquilos para poder enxergar o que iria começar a acontecer a partir daquele momento. Porque enquanto Jesus estava aqui na terra, muita coisa estava acontecendo e eles estavam seguros porque Jesus estava com eles. Vamos voltar um pouco antes da crucificação e ver lá a passagem de quando Jesus está no barco dormindo. Jesus está no barco dormindo. Os apóstolos estão com ele. Vem uma grande tempestade. Todos eles começam a ficar com medo, começam a ficar com receio. E Jesus, muito calmo, dormindo numa tempestade daquela. Eles olham para Jesus e não conseguem compreender como pode uma tempestade dessa, onde nós vamos morrer, e ele ali calmo, dormindo. Eles não entenderam aquela mensagem, daquela situação que eles estavam passando. E agora Jesus chega e diz: paz esteja convosco. Então eu digo para você que a paz eu declaro com autoridade que foi ministrada na minha vida, que a paz esteja convosco. Aí onde você está vendo este vídeo, que você esteja na sua casa, no seu local de trabalho, dentro de um ônibus, dentro de um avião, ou esteja no local trancafiado, que aqui no caso eles estavam fechados. No caso aí pode ser um presídio, pode ser um outro local. Você que está vendo pode estar acamado. Que a paz esteja convosco. Creia em Jesus. Creia. Porque toda situação que nós passamos, nós chamamos de deserto, todo problema que nós enfrentamos tem um fundamento, tem uma explicação. Mas que a paz esteja com você. Não se desespere, porque tudo isso vai ter uma solução e vai ter uma resposta do nosso Senhor Jesus. Então vamos seguir aqui. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso,
assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eles ficaram cheios de poder. Naquele instante que Jesus chega ali, até aquele momento, nenhum dos apóstolos estavam ainda com o Espírito Santo para estar cheios e repletos. Nenhum deles tinha ainda aquele poder para poder fazer a obra de Deus somente entre eles e o Espírito Santo. Porque Jesus, agora naquele instante, ele já estava declarando que ele iria subir aos céus, que os apóstolos iriam caminhar somente com os pés deles e ao controle do Espírito Santo de Deus, para que eles pudessem se sentir mais calmos e se sentir mais tranquilos. Iria haver ali entre eles uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento. E nós vemos isso acontecer com muitas pessoas que congregam dentro da igreja. Quando a pessoa chega num ministério pelas primeiras vezes, que ela aceita o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, que ela recebe ali um poder que vem dos céus, que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. Ela vai até as águas, há um renovo na vida dela, sendo batizada nas águas, é batizada com o Espírito Santo, começa a falar em línguas muitas vezes, e a partir deste momento, todo o seu comportamento, tudo aquilo que ela vivia como era antes, é mudado. E isso, há uma percepção ao redor da convivência dessa pessoa. Familiares percebem o comportamento e a mudança dela. Se fumava, deixa de fumar. Se bebia, deixa de beber. Se jogava, era viciada em jogos, deixa de jogar. Se prostituía, deixa de se prostituir. Se traía, se mentia, deixa de trair e mentir. A convivência dela, ela vai mudar todos os instantes. Ela não vai deixar de ficar ao meio daquelas situações que ela estava antes. Ela não vai deixar as amizades antigas, porque este comportamento tem que ser mostrado para as outras pessoas. Mas é necessário que agora ela não se envolva, ela não fique envolvida, porque a própria palavra diz: não se envolveis com os escarnecedores. Então ela não vai mais se envolver nas situações. Então vamos dar um exemplo aqui no nosso local de trabalho. Hoje é sexta-feira, só um exemplo, vamos conjecturar. E a maioria dos locais de trabalho, sexta-feira, fecha às 5 da tarde, ou outros, mesmo fechando mais tarde, sempre alguém fala: vamos para a nossa casa, bater um papo, tomar uma cerveja, vamos jogar conversa fora, vamos para um barzinho. Então agora, este que foi batizado no Espírito Santo, este que agora está cheio do Espírito Santo, não se envolve mais. Ele não vai mais participar dessas coisas. Ele continua com suas amizades na empresa, ele continua ali com um bom exemplo, mas não se envolve mais nessas coisas. É interessante isso, né? Há uma paz interior nele, há uma mudança. E ele vai servir como exemplo, que outras pessoas vão ver que a vida dele melhora, que o ânimo dele melhora, que a parte financeira, a saúde dele melhora, e eles vão ver: pô, depois que fulano entrou na igreja, foi batizado no Espírito Santo, ele fala de Jesus com a gente, a vida dele mudou, olha só como ele está bem de saúde. Ele não falta mais no emprego como faltava antes, não vive reclamando do dia a dia, está sempre fazendo o melhor dentro da empresa. A coisa muda, a coisa se transforma. Vamos seguir um pouco mais? Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Olha que interessante essa parte. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos.
Quando nós somos outras pessoas, quando nós nos batizamos nas águas, somos batizados pelo Espírito Santo e temos paz conosco mesmo, fica muito mais fácil perdoar as pessoas que antes nos agrediam, que nos perseguiam, que faziam alguma coisa contra a gente. É muito fácil você chegar e perdoar e amar aquele que te fez mal. Vamos dar alguns exemplos aqui, muito difícil na vida de uma pessoa que não está na igreja. Então vamos lá. Você tem um filho ou uma filha eu vou citar entre 5 a 6 anos. E esse filho ou essa filha, ela desaparece e você depois descobre que uma pessoa fez um mal muito grande e até tirou a vida dessa criança. Quando você sabe quem é, que as autoridades locais pegam essa pessoa, como é que está o seu espírito neste momento como pai, como ser humano? A sua vontade é chegar e esganar, fazer justiça com as próprias mãos. Mas aquele que é um servo de Deus e sabe que tem que perdoar e deixar que a justiça do homem faça o seu dever e a de Deus também, ele simplesmente vai chegar para essa pessoa e vai dizer: olha, eu sou pai e acredito que você seja também. Então o que acontece? Eu vou te perdoar, mas que a justiça do homem seja feita e a de Deus, para que você possa me perdoar dos meus pensamentos e perdoar todos aqueles que estão te condenando agora, para que você mude a sua situação. Mas se você não aceitar este perdão, você nunca vai ser perdoado. Deu para você compreender? Eu estou perdoando a pessoa, mas muitas vezes a pessoa não quer esse perdão. Ela acha que não é merecedor. Ela acha que não precisa desse perdão. E como é que você vai fazer? Olha aqui os 11. Os 11 foram acusados. Todos eles foram acusados pelos sacerdotes, pelos judeus. Eles tinham que perdoar todas aquelas pessoas que acusaram eles. E Jesus chega e diz 2 vezes: a paz esteja convosco. Então eles iam ter que sair para pregar a palavra, mas tinham que perdoar todos aqueles que estavam perseguindo eles, porque eles tinham que transmitir essa palavra. Era necessário que Jesus aparecesse para eles e dissesse para eles: olha, eu vou encher vocês com o Espírito Santo, vocês têm que ter paz, porque a partir do momento que vocês saírem para fora, vocês têm que estar seguros, têm que estar firmes no propósito, para poderem levar uma palavra para salvar esse povo lá fora que estava acusando vocês antes. Mas olha a dificuldade deles. Um povo que acusou Jesus, que colocou Jesus no crucifixo, que colocou na cruz, que colocou Jesus para morrer e soltaram um ladrão. Olha a dificuldade deste povo para poder tirar tudo isso da mente e levar a palavra para as pessoas. Porque na hora que ele batesse na primeira porta, a pessoa ia falar para ele o quê? Mas você não era seguidor de Jesus, aquele que nós crucificamos? Sim, mas eu perdoo você pelos seus pensamentos e pelas suas atitudes. E eu vim aqui trazer uma palavra de conforto para você. Estamos terminando o nosso segundo bloco. Não deu para falar tudo sobre essa casa dos discípulos, mas agora no terceiro e último bloco nós vamos falar de mais um local que Jesus entrou. Vamos falar da casa de Zaqueu. Olá pessoal, estamos aqui na Ótica Condor, aqui na Emiliano Perneta, é isso, seu Zito? Isso, Emiliano Perneta. Que número que é, seu Zito? 288. 288. Rede social, seu Zito? Condor, Ótica Condor. Ótica Condor. Instagram, Facebook. Quem quiser comprar, traz a receitinha ou a gente faz a receita aqui também? Não, traz a receitinha. E a promoção? Pois é, esse óculos aqui, por exemplo, que eu estou usando, ele escurece a lente, é um multifocal, longe e perto. Eu consigo fazer R$500 nessa lente com armação. Aí, ó, essa é a promoção do dia aqui na Ótica Condor. Emiliano Perneta, número 288. telefone
Eu vou dar o meu celular, é 984453353. Tá aparecendo na telinha aqui, ó. Repete o número, 984453353. Ótica Condor. Vem com a gente. Vem pra cá. Rede social, seu Zito. Condor, Ótica Condor. Instagram e Facebook. Quem quiser comprar, traz a receitinha ou a gente faz a receita aqui também? Não, traz a receitinha. E a promoção? Pois é, esse óculos aqui, por exemplo, que eu estou usando, ele escurece a lente, é um multifocal, longe e perto. Eu consigo fazer R$500 nessa lente com armação. Aí, ó, essa é a promoção do dia aqui na Ótica Condor. Emiliano Perneta, número 288. Telefone? Eu vou dar o meu celular, é 984453353. Tá aparecendo na telinha aqui, ó. Repete o número, 984453353. Ótica Condor. Vem com a gente. Vem pra cá. Pois bem, voltamos aqui no nosso terceiro e último bloco e vamos agora falar de Zaqueu. Falamos de Emaús, falamos da casa dos discípulos e agora nós vamos falar da casa de Zaqueu, o publicano. Nós vemos que nesta palavra, onde eu vou ler para vocês, que Zaqueu era um cobrador de impostos, né? E ele havia dentro de sua casa, dentro do seu lar, havia recebido muitas pessoas da cidade, pessoas ilustres, por ser também um homem ilustre, um homem de poderes dentro da cidade. Mas ao receber Jesus, ele recebe entre todos aqueles que adentraram a sua casa o homem mais ilustre daquela época. Porque Jesus, ele era seguido por milhões de pessoas, por várias pessoas. E aqueles que adentraram a casa de Zaqueu anteriormente, que era um privilégio de Zaqueu receber as pessoas, que eu fico imaginando os vizinhos de Zaqueu olhando, né? Como no dia de hoje. Então chega alguém na sua casa e encosta um carro. Daqui meia hora chega mais um, encosta outro carro. E sempre um carro diferente, um carro do ano, um carro importado. E com Zaqueu era assim. Sempre que chegava alguém e os vizinhos ficavam vendo, as pessoas provavelmente diziam assim: nossa, como chega gente na casa de Zaqueu, né? Cada dia chega uma pessoa mais importante ali. É interessante, né? Talvez até algumas pessoas queriam ser como Zaqueu, né? Mas não sabiam a vida que ele levava, a vida difícil que ele levava. Então vamos lá, então, ver os motivos que levou Jesus a ir até a casa dele. Em Lucas, no capítulo 19, ele começa da seguinte forma: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver o que havia de se passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Vamos dar uma parada aqui no capítulo 5, tá? Então vamos aqui entre partes. Então Jesus entra em Jericó e vai passando. E ali estava um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele era rico. O que nós já percebemos? Uma pessoa que tem posse, uma pessoa que tem dinheiro, naquela época, ela, por mais que ela tivesse influência, ela era também o quê? Curiosa, né? E hoje temos muitas pessoas com riquezas, muitas pessoas que têm uma influência, mas que não têm tudo aquilo que Deus permite, que é a sabedoria em determinadas coisas e a curiosidade. Elas não conseguem compreender, né? Não conseguem entender, por mais sábios que são para ganhar o dinheiro, para administrar, para ter alguma coisa
a mais na vida delas, elas não conseguem compreender o que acontece com aquele que tem menos dinheiro, que tem menos influência, mas que é um servo de Deus. Eles não conseguem entender e compreender como nós, hoje, na qualidade que estamos, ganhando o nosso salário bem menor, vivendo numa situação bem diferente da deles, conseguimos ter paz e alegria. Porque uma pessoa que tem posse, que tem dinheiro, que administra empresas, que é rico, esse daí dificilmente ele tem uma paz. O dinheiro não traz paz, não traz felicidade. Ele só traz materiais, coisas materiais, com mais facilidade. Se resolve algumas coisas mais fáceis com o dinheiro da parte deles. Mas a paz interior eles nunca têm. Porque eles já vão dormir preocupados com o dinheiro que está no banco. Já ficam preocupados se alguma coisa não vai acontecer aí com o governo, alguma situação não vai se formar, como já aconteceu há muitos anos atrás, e ele vai acordar, vai dormir com milhões no banco e acordar com as contas zeradas, trancadas, que as autoridades do país podem mudar as leis fiscais de repente e tomar todo o dinheiro deles. Já aconteceu isso uma vez, não seria novidade nenhuma se acontecesse novamente. E Zaqueu estava ali curioso para saber quem era que estava passando ali, quem era esse Jesus que havia chegado no seu conhecimento e que tinha tanta influência, porque ele conhecia muitas pessoas influentes, mas Jesus ele não sabia quem é, ele não conhecia. E a partir daquele momento, Zaqueu resolve então subir em uma árvore, subir para poder ver Jesus. O que acontece com Zaqueu? Ele tinha uma pequena estatura, ele era pequeno, ele era baixo, tinha muito poder, tinha muita autoridade, mas não tinha tamanho. Ele então toma uma decisão de subir num lugar mais alto para poder ver Jesus. Mas qual que é a surpresa já de Zaqueu nesse instante? É quando ele está ali na árvore olhando para Jesus, por cima daquela multidão, e Jesus olha para ele. Quando Jesus olha para ele, ele já fica surpreso. Fala, está me olhando porque eu estou na árvore. Mas quando Jesus fala, Zaqueu, desce daí, ele já fica pensando, opa, como é que esse cara sabe meu nome? Eu sou um cara influente, mas ele nunca esteve aqui. Alguém falou de mim para ele. Alguém falou de mim para ele. Zaqueu fica já ali, né, com aquela pulguinha na orelha. Como é que ele sabe o meu nome? Tudo bem, vamos seguir aqui um pouco mais. Partido 6. Ele diz assim, ó, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus já fala que vai dormir na casa dele. Olha só. Aí ele diz, pô, eu recebi tanta gente influente, né? Gente com tanta posse. Agora Jesus vai entrar na minha casa? Tem que ter alguma coisa aí, né? Zaqueu não era bobo, né? Vamos lá. E apressando-se desceu, recebeu-o com júbilo, né? Acabei de dizer, Zaqueu não era bobo. Ele recebe Jesus com alegria, porque ele sabia que se tratasse Jesus muito bem, com aquele monte de gente que estava ali, que pessoas que muitas vezes não gostavam dele, eles iam também começar a ver Zaqueu de uma forma diferente. Ali já foi mais uma questão interesseira, quando Jesus fala com ele. No primeiro instante, Zaqueu ele percebe que ele poderia levar vantagem. Quando Jesus disse, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou jantar e vou dormir na sua casa. Ele fala, opa, eu vou receber esse cara na minha casa, vou aceitar ele adentrar, dormir lá, porque eu já vou ficar um pouquinho melhor com o pessoal da cidade. Olha a cabeça dele. Olha como a cabeça do sujeito era. Ele queria o quê? Levar vantagem. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Nós que somos pregadores da palavra e somos escolhidos, eu já falei aqui no segundo bloco, quando Jesus aparece para os apóstolos
e sopra para eles o Espírito Santo, é onde eles vão, a partir daquele momento, sair das casas, da casa onde eles estão, e visitar as outras casas, os lares de pessoas que acusaram Jesus, acusaram eles. Então, muitas vezes, as pessoas que estão aí fora não conseguem compreender os motivos que nos levam a ir até a casa deles. Então, o que acontece? As pessoas acham que se nós entramos na sua casa hoje, na sua casa, e você é uma boa pessoa, mas aqui, do seu lado, do seu vizinho, que é um vizinho que muitas vezes você não se dá bem, que nós chamamos de um vizinho encrenqueiro, que para o carro na sua calçada, na sua porta, joga sujeira. Então você, no seu pensamento, acha que se eu fui visitar você, eu não posso visitar seu vizinho porque ele é um pecador. E não é assim. Para Deus, todos nós, todos somos iguais. Todos. Porque todos nós pecamos no dia a dia. Todos nós pecamos, nós temos que pedir perdão a todo instante. Vamos ver Saul e Davi? Eu já falei sobre isso. Saul errou somente uma vez, pecou somente uma vez. Ele foi consultar pessoas que não deveria e não teve humildade para pedir perdão. Já Davi pedia perdão a todo instante, pedia perdão a todo momento e errava muito, pecava e pecava muito, chegou a adulterar, mas ele era um homem ao coração de Deus. Então o que acontece? Quando nós visitamos uma casa e vamos ao lado visitar outra, é porque nós temos esse trabalho de levar a paz para todos os lugares e a salvação, que é o que estava acontecendo com Jesus agora. Ele estava levando até a casa de Zaqueu a salvação. Zaqueu precisava ser salvo, que Zaqueu estava levando uma vida que não era uma vida boa. Era rico, mas não tinha felicidade. Vamos lá. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Olha que interessante isso. Vocês lembram que eu falei que Zaqueu queria se aproveitar da situação de Jesus estar adentrando no seu lar e na sua casa? Ele já chega, se explicando antes de Jesus falar alguma coisa. Ele diz para Jesus assim: Jesus, eis que dou metade dos meus bens para as pessoas, pois se tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Ele já quer se explicar para Jesus, achando que Jesus não conhece ele, que Jesus não sabe dos corações das pessoas, que Jesus não lê pensamentos, que Jesus não compreende as coisas que ele faz de errado, que Jesus está ali para trazer a salvação. Ele tenta dar um jeitinho de se explicar, e isso está acontecendo nos dias de hoje. Por que que muita gente não está aceitando Jesus? Por que que muita gente não está vindo para as igrejas? Por que que muita gente hoje não estão frequentando os cultos? Por que que muita gente hoje não estão participando de campanhas? As pessoas acham que quando Jesus voltar, poderão se explicar. Olha, Jesus, o Senhor sabia da minha situação. O Senhor sabia que eu pagava aluguel. O Senhor sabia que eu tinha dívidas. O Senhor sabia que eu não podia deixar de trabalhar. O Senhor sabia que eu tinha filhos e tinha que alimentar. As pessoas vão tentar dar aquele jeitinho brasileiro, para tentar explicar para Jesus os motivos de hoje não frequentarem as igrejas, de não aceitarem os mandamentos, de não irem da forma correta, de seguir Jesus, Vamos dar uma olhada lá para Ló, quando ele se separa de Abrão. Ló, quando ele provavelmente foi influenciado por alguém da família, que eu não posso chegar para vocês agora e dizer que foi a esposa, que foi os filhos, que foi uma outra pessoa, porque quem tinha ali a promessa,
que ia se cumprida na vida dele era Abraão. Mas Abraão iria semear e colher. E Ló poderia colher junto com Abraão, a partir do momento que ele ficasse junto. Porque para início de conversa, Deus ordenou a Abraão que era para sair da sua parentela, mas ele resolve levar um parente que é Ló. E se Deus permitiu que Ló fosse, então ele ia abençoar Ló. Mas o que Ló faz? Ló é influenciado por alguém e resolve se apartar, resolve sair. Ele sai da presença de Abraão e neste momento, quando Abraão dá para ele a opção de escolher o caminho, ele vê os lados verdes e prefere ir para aquela campina que aos olhos dele, porque o olho humano engana. Os olhos da pessoa enganam o ser humano de uma forma que você não tem noção. Quando ele olha para aquela campina verde e se engana com o que está vendo, ele fala, eu quero ir para ali, que ali para mim é melhor. E aquele lado que ele estava indo era o lado de Sodoma e Gomorra, uma cidade onde havia uma podridão imensa. O pecado fluía de uma forma ali imensa. Mas na cabeça de Ló, no pensamento dele, ele andando todo esse tempo com Abraão e estando ali protegido e revestido pelo poder de Deus, ele achava que o que estava com ele ali, ele iria suportar toda a pressão pecaminosa. Não, eu não indo na igreja, eu estou bem, estou firme, eu jejuo aqui em casa, eu leio aqui em casa, né? Eu não preciso frequentar a igreja todo dia, toda hora. Eu vou de vez em quando. Não preciso tomar ceia todo mês. Eu estou revestido. Eu suporto o pecado. Então, na cabeça de Ló, ele achando que se ele morasse ali em Sodoma, ele não iria se envolver com aquelas pessoas pecaminosas. Olha o que deu. Olha o que deu. E como aqui nós estamos falando de Zaqueu, ele estava da seguinte forma, querendo levar ali para Jesus, que Jesus pudesse simplesmente fazer com que ele fosse bem aceito à sociedade. Era essa o intuito, a cabeça dele, de aceitar Jesus na sua casa, tratando Jesus bem e fazendo com que Jesus pudesse fazer com que ele, pudesse ser usado, que Jesus pudesse ser usado por Zaqueu. É uma coisa assim que passa na cabeça de muita gente, Acha que se estiver junto de alguém, ele vai conseguir influenciar as pessoas. Mas o que Jesus queria fazer era totalmente diferente, era algo maior na vida de Zaqueu, O nosso programa está terminando, e eu quero dizer para vocês o seguinte, não deu para falar o que eu gostaria, é muitas casas, nós vamos nos próximas oportunidades, nos próximos programas, apresentando aqui esse estudo bíblico, eu quero falar de outras casas, Mas antes, porém, gostaria que você seguisse nossas redes sociais, nos auxiliasse aí, mandando perguntas, compartilhando aí na TV, no site da TV que está transmitindo este programa. Eu não sei em que local você está neste momento, mas siga a minha rede social, Roberto Chagas, siga a rede social da Neuza, que é a missionária Neuza Araújo, a rede social do Bispo Sonito, a rede social da Bispa Fabiola, siga a rede social da nossa igreja, do nosso ministério, tá? E eu quero fazer uma oração para você neste momento, que Jesus possa adentrar na sua casa. Soberano Deus e eterno Pai, eu lhe peço agora neste momento, Senhor, que o Senhor possa adentrar o lar, essa casa da pessoa que está assistindo este programa Estudo Bíblico por essa rede televisiva. Toca agora, meu Deus e meu Pai, naquele que é, Senhor, o líder dessa casa. Se ele tiver uma família, uma esposa, filhos, que só possa adentrar nessa família trazendo paz e harmonia, mudando, transformando a casa, Senhor, deles. Se é uma mulher, ó Pai, que está, Senhor, sozinha, ali como a mãe e o pai dessas crianças,
onde ela, ó Pai, neste momento se encontra cuidando dos filhos, pois seu marido, seu esposo não está mais. Fortalece ela, ó Deus, cara, que o Senhor possa, ó Pai, aleluia, tocar no coração dessas crianças. Peço também pelos jovens, pelos filhos dessas famílias, que possam ser, ó Pai, aleluias, obedientes, e que toda rebeldia caia, ó Pai, aleluias, toda rebeldia, Pai, caia na vida dessas crianças, desses jovens. Usa eles, ó Deus, na vida deles, ó Pai, para levar aos seus amiguinhos em rede social, na rua onde mora, para que sejam libertos e salvos também, pois a vinda do seu Filho amado está bem próxima. E eu te agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Eu agradeço a vocês que estão conosco, né? Muito obrigado.